Bom dia, boa tarde, boa noite, amado ouvinte, amado espectador deste abençoado canal. Estamos aqui mais uma vez para gravar o nosso CapaCast e hoje, de forma muito especial, eu trouxe o pessoal do Missões em Rua para estar participando aqui com a gente. E hoje estaremos aqui batendo um papo com pessoas maravilhosas que são guiadas por Deus e têm feito um trabalho maravilhoso. Tem muito mais integrantes, né? Mas hoje aqui em especial temos a Leia, temos a Bruna, temos o Caio, tem o Daniel aqui também. Tem eu também, que sou participante, meio distante, mas de vez em quando, sempre que posso, estou junto. E é isso. Seja bem-vindo ao nosso canal, curta, se inscreva, compartilhe, manda no grupo da igreja, mostra para o pastor e principalmente mostra para aquelas pessoas que precisam compreender um pouco mais e melhor o chamado missionário. E se isso for para você, que tudo que vai ser dito aqui, que tudo que nós vamos conversar aqui possa impactar a sua vida. Bom, trouxemos aqui hoje Leia, que é a líder do ministério. Alcileia está aqui hoje conosco. A Bruna, que deve ser um rosto conhecido aí por muitos. Ela só também... do Rio. São quantos municípios mesmo? 50. 50 municípios alcançados aí por uma emissora de TV. E Caio, nosso amado Caio Fábio. Esse é servo de Deus, nosso advogado querido. Advogado fiel, que também está aqui. Vocês podem se apresentar, falar um pouco de vocês. Fiquem à vontade. Professora Leia, nossa querida professora de matemática e líder de chamado ministério, por favor, comece. Tá bom, você já me apresentou. Meu nome é Leia, sou professora de matemática, sou uma das líderes do ministério, né? Porque eu costumo dizer que nosso ministério é a união dos componentes. Então é isso aí. Eu sou a Bruna, sou filha da líder, sou jornalista e é isso também. Bem, sou o Caio, sou filho da líder, posição de privilégio aí no grupo, já deixo claro. E sou advogado, sou representante comercial também. Pode falar um pouco mais alto. Eu volto, retorno. Não, pode continuar. Não, pode continuar, só falar mais alto. Pode falar mais alto. Meu nome é Caio, sou... Tá bom. Eu sou o Caio... Ela pode participar. Eu sou o Caio, também sou participante de Missões em Rua, sou filho da líder. Profissionalmente sou advogado e representante comercial. E estamos juntos aí há uns 5 anos. Graças ou a mais, Deus. Ou mais, dependendo do hiato, né? Se for contar o período de hiato. Boa noite, bom dia ou boa tarde para você que está assistindo. Eu sou o Daniel, sou seminarista, assim como o Renato, também estou bacharelando aí em teologia. Estou aqui participando, não sou do Ministério de Missões em Rua, mas estou aqui como penetra no podcast. Eu também faço parte do ministério, não sou filho biológico da Leia, ok? Eu também faço parte do ministério, mas hoje aqui a gente vai estar conversando com eles para a gente estar falando um pouco a respeito do ministério, a respeito do trabalho que é feito. E Renato, você quer começar com alguma pergunta? Sim, eu não faço parte do ministério, eu não sei o que é o Missões em Rua muito bem, mas eu conheço um pouco da pessoa do Caio. Ele faz lives todos os dias, tendo aproximadamente 4 milhões de visualizações. E foi muito importante. Sucesso. Foi muito importante a fala de todos, principalmente quando a senhora disse que sobre a importância da união e tal e tudo mais. Eu queria ouvir vocês sobre como surgiu o projeto, por que ele iniciou, ano, data. Pode, um de cada vez. Por favor. O projeto ele iniciou com o pastor, o pastor Marcelo Agum. Um abraço, Marcelo. Tamo Marcelo. Junto. O Caio começou fazendo parte, e eu também, eu e o Caio começamos. E começamos a trabalhar no ministério com ele, logo depois a minha mãe entrou. Só que ficou difícil para o Marcelo estar vindo na região, né, na região dos Lagos, ele é do Rio.
E ele pediu para que minha mãe seguisse com o projeto aqui na região. Ela seguiu, mas nós reformulamos algumas coisas, né? Antes do projeto ele era baseado mais em teatro, dança e louvor nas igrejas. E quando minha mãe tomou a liderança, né? Quando minha mãe começou a seguir com o ministério, nós também incluímos o nome de verdade do grupo, que é Missões em Rua. Começamos a fazer evangelismo nas ruas, temos um projeto com crianças de Casimiro de Abreu e continuamos ministrando em igrejas também. Amém. Eu ia justamente perguntar isso, mas vocês já adiantaram o assunto e o tópico, né? Bom, tem como falar né, sobre os projetos. Vocês podem falar pra gente como é feito, né? Como são feitas as ministrações. Aonde já foi feito? Aonde, né? Já foi feito, mas foi muito lugar. As ações sociais, como é feito esse processo, como são criadas as ministrações, as peças que são levadas. É tipo missões, só que na rua. Como contactar, né, o ministério também, para quem tiver interesse. No final a gente vai falar isso de novo, mas só para... Eu vou falar então, vamos dividir um pouquinho? Eu falo sobre as peças, como são criadas, aí a Bruna fala sobre o projeto e o Caio também fala um pouquinho também. Como as peças geralmente parte, né, a princípio de mim, né, e depois tem a contribuição do grupo todo. Geralmente quando a gente recebe um convite, a gente pergunta o tema, né, do culto ou do congresso, do que for feito. E aí, em cima desse tema, o grupo todo começa a orar e pede a Deus direcionamento. E sempre Deus manda assim, exatamente aquilo que Ele quer falar à igreja, da forma que Ele quer falar. Então, e isso a tempo e fora de tempo. Porque assim, às vezes eu tô estendendo uma roupa no varal e Deus manda. E geralmente eu tenho que... Quem é do grupo sabe que eu escrevo o início da peça, falo para eles o que Deus quer que seja falado, e aí a gente divide, né, os papéis, e na verdade eles desenvolvem em cima daquilo que precisa ser falado. Então, as peças geralmente são assim, nós montamos juntos. Deus direciona o que Ele quer que seja falado e o grupo todo colabora com as peças. É assim que a gente trabalhou até hoje. Show, perfeito. Isso. Agora sobre o projeto, né? Sim. Fica à vontade. O projeto com crianças surgiu... Primeiro nós fomos fazer uma ação social, né, de Dia das Crianças, para as crianças de Casimiro de Abreu, e quando nós Quando nós chegamos no local, né, para estar com as crianças, a gente se apaixonou por elas e Deus colocou o desejo no coração da minha mãe de seguir com aquilo, não mais somente em datas comemorativas, datas especiais, e sim todos os sábados que a gente pudesse estar, né, com elas, que a gente estivesse ali orando, lendo a Bíblia, ensinando sobre a Palavra de Deus e também com atividades recreativas, né? Porque através da recreação a gente atrai as crianças, mas quando eles chegam lá a gente tem um momento, né, de discipulado, de conversa sobre quem é Jesus, sobre orientações também em relação à vida, né? Aquilo que é certo, o que é errado, porque o que pra gente às vezes é muito, muito natural, para eles é algo muito grandioso. Eles não têm tanta orientação, são crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, mas Deus tem nos abençoado, né? Tivemos esse tempo aí que a gente teve que paralisar por causa da pandemia, mas agora nós iremos retornar com o projeto, porque a gente vê nessa situação, né, das nossas crianças, esse tempo que a gente esteve longe, muitas crianças foram para o tráfico, e nós sabemos que a palavra de Deus mesmo fala, Cristo em vós, esperança da glória. Se a gente manifestar o reino, a gente sabe que compartilhar sobre quem é Jesus, a gente sabe que essa realidade vai ser mudada. Só para ponderar, são vocês mesmos que reúnem, por exemplo, é distribuído comida também nessas coisas? É tudo Sim, nosso, lanche. É tudo voluntário Sim. ou tem apoiadores por trás? Não, o projeto, quando funcionava todo sábado, antes da pandemia,
era o grupo mesmo. A gente se unia e às vezes cada um dava um pouquinho, a gente fazia o lanche, mas o lanche nunca faltou, graças a Deus. E tem alguns colaboradores também, algumas pessoas que gostam do projeto, não participam, mas eles contribuem, às vezes, na maioria das vezes em datas comemorativas, né? Porque mesmo com a pandemia, as datas comemorativas nós estávamos lá. E a gente só não podia fazer o projeto todo sábado mais, porque por causa do distanciamento. Mas as datas especiais, assim como Páscoa, Dia das Crianças, Natal, a gente estava sempre lá. E claro que não da forma que a gente gostaria, né? Porque a gente se reunia, faz uma festa com eles. Ultimamente a gente só está levando, né, as doações e entregando assim bem rápido, né? Por conta da pandemia. Mas graças a Deus nós temos muitos colaboradores. Quando a gente lança a campanha do Dia das Crianças ou do Natal, que está chegando aí, já vou deixar isso aí já aproveitar, né? Fazer logo merchan. O Natal a gente faz diferente porque no Dia das Crianças as pessoas doam um brinquedo. No Natal não, no Natal a gente faz a doação, a adoção. O que a gente faz? A gente tem uma lista de crianças e com a idade da criança, o nome, e as pessoas escolhem a criança que quer, né, que Deus coloca no coração, para adotar, e essa pessoa dá o presente que Deus colocar no coração dela. Então, o Natal tá chegando aí, a gente já vai começar a passar essa lista aí. Então, fica atento os aí, ouvintes pessoal. aí, quiserem colaborar, pode No ir. Dia das Crianças, nós arrecadamos em 2 semanas. E foram mais de 100 crianças abençoadas. Pra glória de Deus. Tá nervoso? Tá nervoso, cara? Não, eu ia falar aqui. Não, eu finalizei agora. Editor, não corta essa parte não, por Não, favor. você pode tá? falar um pouco do grupo também, Oi, no por geral. favor. Você pode falar um pouco do grupo no geral. Entendi, agora eu tô inteiro aqui. Já. Somos jovens de diferentes igrejas. Você pode falar Pode ir, das vai. nossas vidas, né? O que nós fazemos. Pode, fala aí, caramba. E a parte ministerial em relação a peças, a questão musical também que a gente faz, pregação, a gente aceita o convite, né? Tem um tempo que a gente não aceita por conta da pandemia, mas a gente também está abrindo agenda aí, né, dona Silene? Agendas abertas. Agendas abertas. E é uma parte assim que a gente, por algum tempo a gente teve um pouco de dúvida se era para continuar ou não, mas em todas as ministrações a gente tem colocado Deus à frente e tem percebido que realmente é necessário. E sem contar o nosso congresso, né, que infelizmente, Sucesso! desde o ano passado a gente benção. está sem, Eu mas fui. se Deus quiser ano que vem teremos aí de novo, muito em breve, Em nome de depois Jesus. todos vacinados aí. Amém. Bom demais. A gente falou até agora do ministério, a gente falou do que o ministério faz, a gente falou de como o ministério surgiu e o que ele tem feito, e graças a Deus por isso, porque me sinto muito honrado por estar aqui com vocês e por ver o que vocês fazem, por muitas vezes, apesar de eu estar distante, eu fico sempre em oração e olhando por tudo, e gostaria de estar mais presente, assim como a Emily também, mas a gente já falou sobre o ministério e tal, mas eu queria saber qual a importância do evangelismo, qual a importância de missões em tempos tão complicados que a gente tem passado, e como o Evangelho de Cristo pode mudar essa realidade, e como, por exemplo, o Missões ele tem um projeto, ele vai até essas crianças, ele leva o Evangelho até essas crianças, e qual é a expectativa do que o Evangelho pode fazer nessa realidade? O que o Evangelho pode fazer na realidade geral do mundo e como pessoas deveriam ser mais cativadas em fazer missões? Cara, principalmente a questão desse evangelismo com as crianças, esse evangelismo constante, de acompanhar realmente o crescimento delas, acompanhar o desenvolvimento. É porque, assim, pode não parecer, mas Casimiro tem uma área bem pesada de tráfico. E as crianças, elas convivem com isso diariamente. E no local onde elas estão, a ascensão das pessoas lá, muitas das vezes é pelo tráfico.
elas conseguem ver uma pessoa conseguindo um celular melhor pelo tráfico, conseguindo roupas melhores por causa do tráfico. E a gente chega lá um pouco também para fazer esse papel, que é um papel também poderia ser feito pelos governos locais, né, pela prefeitura e tal. Só que é um pouco esquecido. E a gente, como igreja, né, fazendo esse papel de igreja, a gente vai lá para tentar mudar essa realidade. Mostrar que não é esse o caminho, que esse caminho realmente é muito ilusório. As pessoas podem ganhar umas coisas aí de forma repentina, mas também elas podem perder a vida de uma hora para outra. A gente sempre tenta mostrar isso. Até uma vez eu orei com os meninos lá e mandei todos fecharem os olhos assim. Aí eu falei, Senhor, a gente teve aí um menino que foi pelo tráfico e eu quero pedir, Senhor, que todos que estão aqui, se for para eles irem para o tráfico, o Senhor mate eles antes deles irem. Senhor, mate. Quando terminei a oração, todos eles assim. Bem... Eu espero que tenha surtido efeito. Radical. Atenção aí. Mas órgãos. Deus não mata ninguém. Atenção Deus aos é órgãos bom. responsáveis aí. Mas a intenção dele foi que para que os meninos tivessem Temor. o temor. Medo, né? Acaba sendo medo, né? Porque, tipo, medo de morrer, né? Mas assim, que eles compreendessem que era melhor perder a vida do que perder a salvação, perder Deus. Teve essa questão também no Então, aí ele foi, o Caio, depois ele falou de uma Teve forma todo que o ficou contexto. meio, né? Teve todo o contexto. Então, logo depois a gente explicou e falou que o que a gente queria, na verdade, é que eles não perdessem a salvação. Que era melhor que Deus os melhor levasse morrer com antes. Cristo do que... É aquela questão do Chaves, melhor morrer do que perder perder a a vida. vida. Isso aí. Exato. Exatamente. Em relação a missões, né, a igreja, é um mandamento, né, uma ordenança de Deus, que é que a gente fosse ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas pessoas acham que pregar o evangelho, missões, é somente para quem foi vocacionado a ir para outros lugares, quando, na verdade, missões é pregar a palavra de Deus, a gente deve fazer em todo momento, é um papel do cristão. E a palavra de Deus também fala que a fé sem obras é morta. Então, a igreja ela precisa cada vez mais se posicionar como igreja e ser esperança, levar o amor de Cristo para o mundo. E porque nós sabemos que se todos amassem a Cristo e vivessem com Cristo, nossa realidade seria muito diferente. Tudo bem, e tendo em vista que não é necessário ser vocacionado, não é necessário ser chamado, aonde pode ser o pontapé inicial? Como que a igreja pode investir mais nisso? Como que a igreja pode melhorar nessa questão do teológico? E precisa de um chamado específico para isso? Eu acho que Quem está ouvindo isso Eu acho que precisa. é ensinando sobre Jesus. Quando a gente conhece Jesus de verdade, conhece o caminho de Jesus, e a gente aprende que nós devemos ser imitadores de Cristo, a gente já entende por que nós fomos chamados e qual a nossa missão, o nosso papel. E Deus, ele chama a todos nós. As pessoas costumam dizer o que a Bruna estava falando anteriormente. As pessoas costumam acreditar que ser missionário é você receber um chamado. Mas que chamado é esse? A Bíblia está aí. Falando o tempo todo que nós temos que ir. Todos nós fomos chamados para ir, pregar o Evangelho. Porque o sangue do inocente que está lá fora, que não conhece a Deus, ele vai ser cobrado das nossas mãos. Isso não vai ser cobrado da minha mão porque eu recebi um chamado, ou que eu acho que recebi um chamado. Não. Todos nós fomos chamados, todos nós somos missionários. Porque Deus chamou a todos nós. Não é porque o missionário está lá na África, ou está lá no Japão, ou está lá, que ele é missionário e quem está aqui não é missionário. Você tem que ser missionário na sua escola, você tem que ser missionário no seu trabalho, você tem que ser missionário na sua vizinhança, você tem que ser um missionário todos os dias da sua vida, em todo o tempo. Então, o momento que você tiver a oportunidade de você pregar o evangelho para alguém, você está cumprindo o ID que Deus te chamou para cumprir. Então, se nós conseguirmos encontrar Jesus e herdar a salvação, nós temos que também mostrar esse caminho para as outras pessoas. Então, isso é ser um missionário. E o que eu tenho aprendido também é que o campo missionário, as pessoas normalmente os missionários falam campo missionário é por onde o cristão passa, onde o cristão pisa. Perfeito. Sim, Nosso trabalho, né, ali é nosso ambiente missionário,
nossa faculdade, nosso meio missionário, por onde a gente passa. E a gente tem visto também que hoje em dia, principalmente por conta das redes sociais, as pessoas têm buscado muita mídia nas missões. Então, vamos para a África, aí posta foto com criança rindo e tal, mas as missões locais elas são esquecidas. E tipo, a pessoa quer ir para a África, mas ela não dá um bom dia pro vizinho. Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito ainda. Exatamente. As pessoas têm muito essa questão, tem muito também aquela questão desse comodismo. Não, eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou uma pessoa boa, tá bom. Não importa mais, não preciso fazer mais nada, mas a gente precisa estar em constante missão. Essas missões locais, elas precisam ser realmente mais incentivadas, e esse missionário local é aquele missionário sem mídia. Aquele cara que vai, faz e... Exatamente, sobre mídia. Eu vi há um pouco tempo, eu acho que é trend no Instagram, e uma trend, o garoto falando, era aquela uma dancinha, né? Ele falava assim, quando eu descubro que missionário não precisa ser pobre. Aí ele botou vários lugares que ele passou, uma missão de luz. Gente, isso é um absurdo. Cada vez que a gente tem visto, cada vez mais a gente tem visto os missionários que não conseguem ajudar numa cesta básica para contribuir na igreja, mas pagam aí 20 mil para ir para a escola missionária famosa e para um país legal, missões legais. Eu nunca fui pro Duna. Eu nunca fui pro Duna. Entregou aí. Eu não falei nome nenhum. Eu não citei seu Dunamis nome. Farm. Pô, velho, mas é importante a fala de vocês, porque quando a gente descobre com a Bíblia, com a palavra de Deus revelada, que nem todo lugar que tem um rótulo de igreja é de fato igreja, a gente percebe que ainda tem missões para fazer. Exatamente. Há tribos no Brasil que nós ainda não conhecemos, há tribos que nós ainda não sabemos nos comunicar, que ainda não tiveram acesso ao Novo Testamento. Eu tive aula sobre isso semana passada. Há tribos no nosso país que nós não alcançamos com o Evangelho, que nem o catolicismo alcançou. Então nós temos muito trabalho ainda para fazer no nosso país. E estão tentando bastante boicotar essa questão das missões das tribos, né? Por questão cultural, hoje em dia tem muito disso. Né? É a cultura deles, vocês não podem mexer. Então estão bloqueando realmente a nossa passagem. E a gente teve muito tempo para poder se despertar isso. A gente não despertou. Agora, mais do que nunca, a gente precisa se despertar para isso. É verdade. Também tem aquela questão, né, que o pessoal pensa que você fazendo missão nessas tribos, nesses países, você vai roubar a cultura deles. Você você vai impor a sua cultura, mas eu já até vi isso em um podcast. Você pode sim evangelizar e de acordo com a cultura deles, tipo um ritmo musical, algo assim, tipo, na África e tá lá, o ritmo deles, louvando ao Senhor e, tipo, não tem essa de, você tá roubando a cultura dos caras, não, jamais isso. E isso é interessante na nossa igreja, né? Hoje a gente é da DCA e eles implantaram, foram evangelizar povos indígenas de uma área ali entre Paraguai. É no Paraguai. Eu não sei direito. Um abraço aí pra galera do Paraguai que tá ouvindo o nosso E você podcast. sabe quando Deus está no propósito, sabe, não é a língua que vai atrapalhar. Todas essas barreiras que às vezes nós criamos são quebradas. Chegaram lá, eles cantam de acordo com a cultura deles, mas eles cantam pra glória de Deus. E chegou lá o meu pastor, nosso pastor, ele não sabia falar, se comunicar com eles. Mas ele conseguiu. E hoje você vê, a igreja tá gigante assim, pra localidade, né? As pessoas se ajudando. E isso é evangelho. Já são várias aldeias. Já são várias aldeias. Eu não sei como que eu falo dele direito, mas é tipo o líder da tribo. Ele chamou e falou assim, eu quero que vocês implantem uma igreja aqui também. Tipo o cacique, né? Sim, o chefe da tribo. O chefe da tribo. E ele pediu, coloca essa igreja aqui. E sabe, as pessoas daqui da nossa igreja estão indo pra lá, estão botando a mão na massa mesmo, sabe? Levantando, ajudando, e sendo uma igreja relevante. Porque lá eles não tinham comida, água, algumas coisas. E tudo isso está sendo... Deus tem aberto, né? Tem provido, acho que é provido mesmo. tem mostrado como ele é fiel, sabe? Basta a gente estar disponível.
que Deus ele é o dono do ouro e da prata. E às vezes a gente se limita muito a dinheiro. Ai, como que eu vou fazer esse projeto? Quando minha mãe falou que a gente ia fazer o projeto todo sábado, eu falei assim, mãe, como? Nessa a gente tá passando por um perrengue financeiro, como que a gente vai fazer? E Deus nunca deixa faltar. Isso é importante, verdade. Porque na época que Deus colocou esse desejo no nosso coração, a gente realmente estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. Até as pessoas do Missões não sabiam. Mas a gente estava passando por uma dificuldade muito grande. Mas Deus não deixou faltar hora nenhuma. Todo sábado a gente estava lá e todo sábado tinha o lanche das crianças. É importante também destacar que tipo, eu falei em relação às pessoas que, né, têm esse foco de ir para fora. Não tem, não é uma fala contra quem é missionário longe disso. Até porque Precisa ser de missionários, precisa né? muito. Com certeza. E, inclusive a gente ora todos os dias por eles e quando eu não oro eu fico mal. Mas é em relação às pessoas que realmente ignoram o que está à volta delas e eu tenho que ir para lá. Mas o que tá aqui, ficam esperando, fulano tal, não, eu vou lá pra eu fui chamado para lá Guarapari pra poder fazer. É sobre a verdadeira intenção do coração, né? Eu tenho um amigo aí que ele até acompanha a live de vez em quando. É o Thiago, ele é missionário lá em Moçambique. Abraço, Thiago, você tá ouvindo a gente? Moçambique. Ele faz um trabalho completamente anônimo lá, com crianças, esporte, por onde ele para, as crianças se reúnem com ele. E é um cara que, são missionários maravilhosos, entendeu? A gente não tá falando contra eles, não. Não, e são pessoas... Isso é pra você que tá ouvindo, que não faz nada, entendeu? É pra você, nesse momento, que não faz o que tem que ser feito, porque quer ir pra longe, ou porque tá esperando uma voz vir do alto dizendo o que você tem que fazer. Incomodar. Ouça isso e se incomode com o fato de que Deus ele chamou você por um propósito e para levar um evangelho que a pessoa do lado, o vizinho do lado também merece ouvir, também merece escutar. Isso é para você. Então, quem é missionário aí e está longe, você está na bênção, você é servo de Deus e está fazendo um papel excelente em prol do reino. Mas para as pessoas que estão acomodadas ainda, eu espero que tudo que foi falado aqui sirva de exemplo, sirva de ensino, para que você possa perceber que o campo é muito grande. E Cristo ele disse que fossem por Jerusalém, Samaria, depois os confins da terra. Ele começou por Jerusalém. Ele já não foi direto para os confins da terra. Foi um trabalho que foi sendo feito gradualmente. Gradualmente ele foi sendo feito. E eu acho que é esse tipo de mentalidade que a igreja hoje precisa ter, que os crentes hoje precisam ter. E, bom, vocês querem comentar mais alguma coisa? Vocês fiquem à vontade. É importante falar que a gente também não faz mais do que, sabe? Nossa obrigação. Nossa obrigação. A gente não, que isso aqui não seja algo que nos exalte nunca, porque realmente a gente não faz mais do que a nossa obrigação, a gente não faz nada. A gente poderia fazer muito, muito, muito mais. Você está fazendo o mínimo do mínimo, sabe? E é importante a gente buscar sempre querer fazer mais, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e que os poucos trabalhadores que eles realmente se dediquem, né, de forma... por completo, né, que se dediquem por completo, porque realmente o que a gente tem visto nos dias de hoje são coisas bem complicadas. E a importância de fazer mais missões, de pregar mais o evangelho, os dias que a gente está vivendo, né? Justamente. Porque, por enquanto, a gente ainda tem essa liberdade. A gente não sabe por quanto tempo a gente vai ter essa liberdade. Porque está ficando difícil, está ficando muito complicado. O mundo que a gente está vivendo hoje em dia está muito complicado. E a gente precisa pregar o evangelho. A gente precisa mostrar o caminho que as pessoas têm que seguir. Porque a nossa sociedade está ficando perdida. O que era certo agora é errado e o errado agora é certo. Então, o que nós, como cristãos, estamos fazendo? É verdade. Então, ontem mesmo, a Bruna estava pregando e falando sobre isso. Que o mundo chegou
Claro que a gente que conhece a Bíblia, a gente sabe que dias difíceis virão, né? Sim. Isso aí é fato. Mas o que nós temos feito no tempo em que a gente ainda pode fazer? Será que a gente tem saído, a gente tem pregado, a gente tem mostrado o amor de Deus? A gente tem verdadeiramente, estamos verdadeiramente sendo cristãos no meio em que nós vivemos, ou nós estamos nos acovardando e simplesmente nos calando diante de uma sociedade que está totalmente perdida? Então, que as pessoas possam perder esse medo e algumas pessoas também que, assim, a gente precisa pregar e precisa orar e precisa vigiar, porque às vezes nós, por estarmos em alguns ambientes, nós esquecemos até do verdadeiro evangelho e a gente às vezes se perde, porque a gente está num grupo que fazem coisas que não agrada a Deus e às vezes, sem percebermos, a gente acaba fazendo também aquilo que desagrada a Deus. Então, que nós possamos verdadeiramente ser servos fiéis, que nós possamos verdadeiramente ser imitadores de Jesus, independente do que as pessoas possam pensar da gente, que achem que nós somos fanáticos, que nós somos exagerados, que pensem isso, mas que nós possamos pregar o verdadeiro evangelho. Perfeito. Perfeito. Michel, quer falar mais alguma coisa? Não, só... Pegando o gancho que minha mãe estava falando, é muito melhor a gente ficar como bitolado e ser reconhecido no reino dos céus do que a gente ir nessa cultura do nada a ver e chegar no grande dia e o Senhor falar: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, que possamos ser cristãos genuínos, que possamos ser cristãos cristãos fervorosos, mas não digo de não sermos nem frio, nem frio, nem mornos, para não sermos vomitados. Então, que possamos seguir a Cristo, que possamos valorizar a igreja local, que a igreja local tem grande papel missionário. Valorize a sua igreja. Valorize a sua igreja, valorize seus pastores, porque o que temos visto hoje em dia é muita idolatria com os pastores da mídia e os nossos pastores mesmos, que estão ali com os joelhos dobrados, orando pelas nossas vidas. A gente não tem honrado e a gente não tem ajudado eles no ministério. Que possamos contribuir com a nossa igreja, que possamos contribuir com a nossa sociedade e que a gente não venha ser cristãos egoístas, que possamos compartilhar o melhor dessa terra, o melhor que a gente vive, que é a vida com Cristo. Amém. Amém. Pessoal, então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado para nos parar, para ouvir, e que você tenha guardado cada fala. É importante que venhamos pregar o Evangelho com a mesma intensidade em que Jesus foi pregado na cruz. Amém. Tamo junto. Valeu. 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 Amém.